Para não esquecer de hoje, nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Algumas pessoas falam assim, os evangelhos. Eu vou falar assim, o evangelho. Por que o evangelho e não os evangelhos? Porque o evangelho é um só. Ele é contado de 4 formas. Ele é contado pelo Mateus, Marcos, Lucas e pelo João. Só que de formas diferentes para públicos diferentes. Então, o evangelho contado das 4 formas, ele é contado para público específico. Então eu tenho lá, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para os gentios, para a igreja, para todos os povos, vamos dizer assim. Que até hoje o Evangelho de João, ele, na ótica de apresentar Jesus como Deus e um Salvador, ele é o mais abrangente. Apresenta Jesus como uma divindade. Então, vamos pensar, né? Para não esquecer, nós vamos entender o seguinte: os 4 evangelhos, 4 públicos diferentes. E por que estão nessa ordem? Vamos ver o seguinte: Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito de acordo com a história e a data do livro que foi escrito. Tá? Depois vem Mateus e Lucas e, por último, João escreve o Evangelho de João, segundo João. Notem o seguinte, que cada livro está assim: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho... Então, cada um tem a sua ótica, cada um tem o seu, a sua investigação, a sua história para contar e o público para ser ali apresentado Jesus como o Salvador. Porque Mateus é o primeiro livro. Na ordem sistemática da Bíblia, que foi colocada em ordem, Mateus, entenderam que Mateus seria o primeiro livro porque ele faz ponte com o Antigo Testamento, que é Malaquias, o último livro, o último profeta, ele faz ponte com Malaquias. Então ele fala muito do Velho Testamento, muitos textos do Velho Testamento estão em Mateus, por isso os judeus, apresentar Jesus para os judeus, houve-se a necessidade e entenderam que Mateus seria o primeiro livro a ser apresentado ali, onde mostra Jesus como um rei. No início do livro de Mateus, nós já temos a genealogia de Cristo, contando a história de um rei, contando a história da descendência real de Jesus. Então, por isso, Lucas, ele vem falando depois, como apresentando Jesus como o homem perfeito que não pecou, e a genealogia em Lucas, ela já toma uma outra linha, apresentando Jesus de uma geração biológica partindo de Maria. Os irmãos, os queridos vão ver depois isso na genealogia, quando nós abrirmos isso em genealogia. Mas hoje vamos ficar com para não esquecer da seguinte forma. O para não esquecer de hoje é 4 evangelhos, 4 óticas diferentes, sendo que 3 são sinóticos, ou seja, apresenta Jesus como único, suficiente Salvador. João também apresenta, só que com óticas parecidas ali. Por que Mateus, Marcos e Lucas são parecidos? Porque quando Marcos escreve o livro, Mateus aproveita uma parte e Lucas também. Nós vamos destrinchar isso tudo, vai ficar muito claro para a gente, porque nós vamos lá para aquele quadro, vamos fazer uma linha de tempo, vamos anotar vários pontos ali de curiosidade do livro, né, que é o Evangelho de Jesus, dos 4 livros ali apresentando o Evangelho de Jesus Cristo, e vocês vão conhecer muito mais a fundo. A Bíblia não vai ser lida da mesma forma como vocês leem hoje, depois de conhecer a história, de conhecer todas as curiosidades que existem ali e também conhecer os personagens e o porquê foi apresentado Jesus como forma de rei, como forma de homem, como forma de servo e como uma forma divina, sendo Deus.